E hoje, meus amores, nós vamos estudar, né? Vamos aprender fração equivalente. O que é fração equivalente? É quando uma fração ou duas frações se referem à mesma parte, certo? À mesma quantidade. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho 2/6, ó. O que é 2/6, né? É uma figura dividida em 6 partes e duas foram pintadas, né? 2/6, duas partes de 6, a parte pintada, certo? Se eu pegar esses 2/6 e pegar, ó, 2, divido por 2 e o 6 eu divido por 2, eu vou ter a fração 1/3. O que a gente observa? Ó, que quando eu peguei essa mesma figura e dividi em 3 partes, pintei apenas uma, né? Ficou a fração 1/3. A parte pintada corresponde à mesma parte pintada dos 2/6. Veja que é a mesma parte, certo? O mesmo tamanho. Logo, 2/6 é uma fração equivalente a 1/3, ou seja, elas representam o mesmo valor. Elas são equivalentes. Agora, nós temos aqui uma figura, né, dividida em 8 partes e 6 foram pintadas. Então, eu tenho 6/8, 6 partes de 8, certo? Então, vou pegar o 6 e dividir por 2, o 8 por 2 também. Terei a fração 3/4. Então, vejo que peguei a mesma figura e agora dividida em 4 partes. Eu pintei 3 e elas equivalem à mesma quantia, a mesma parte pintada da figura que eu dividi 8, certo? Ó, você observa aí que é o mesmo tamanho, certo? A parte pintada equivale ao mesmo tamanho. Então, eu digo que 6/8 é uma fração equivalente a 3/4. Elas correspondem à mesma parte, certo? Ainda tenho aqui a figura dividida em 9 partes. Pintei 3, né? Então, eu tenho 3/9, fração 3/9. Peguei esse 3/9, dividi por 3, tanto o 3 quanto o 9, ficou 1/3. Represento aqui, peguei a figura, dividi em 3 partes iguais e eu vejo que 3/9 corresponde à mesma parte de 1/3. Ó, certo? Eu vejo que é o mesmo tamanho. Logo, 3/9 é uma fração equivalente a 1/3. Tenho aqui 8/10, 8 partes de 10. Divido por 2, fica 4/5. 4/5, que represento dessa maneira. E observo que a parte pintada do 8/10 é a mesma pintada do 4/5. Sendo assim, 8/10 é uma fração equivalente a 4/5. Mesma coisa com este outro exemplo. Ó, tenho aqui 4/8, 4 partes pintadas de 8 que foram divididas no total. 4/8, tá errado aí, gente. 4/8, divido por 2 o 4, divido por 8, divido 8 por 2. Divido 4 por 2, divido 8 por 2, que dá 4 dividido por 2 deu 2, 8 dividido por 2 deu 4. Então, eu tenho a fração 2/4. Represento desta maneira, ó. Veja que a parte pintada é a mesma, é do mesmo tamanho. Eu ainda posso simplificar mais ainda, porque eu tenho mais uma fração equivalente.
Se eu dividir o 2 por 2, vai dar 1. E se eu dividir o 4 por 2, vai dar 2. Eu tenho ainda 1/2, que é a mesma coisa da metade. E observe que a figura, né, a parte pintada da figura, corresponde à metade. Assim sendo, eu digo que 4/8 é uma fração equivalente às frações 2/4 e 1/2, certo? Então, isso é fração equivalente, quando elas correspondem à mesma parte.